Olá, alunos, bem-vindos de volta à disciplina de Geografia Geral. E o tema de nossa aula hoje será África e Oriente Médio. Aqui nós devemos lembrar a própria estrutura da disciplina de Geografia Geral, que vai trabalhar os continentes de forma pormenorizada aos poucos em cada um dos capítulos do material. Isso segue uma sequência já clássica nas disciplinas de Geografia Geral, que procura aprender o básico de cada continente para dar uma ideia geral aos alunos do que seria o mundo, né? De como que seriam os diversos tipos de continente em suas variações, em sua variedade física e cultural. Vamos agora a um rápido quadro resumo de nossa aula. Então, trata-se da unidade de ensino 3. Nós iremos discutir os aspectos mais relevantes do quadro físico, humano, econômico e cultural do continente africano e do Oriente Médio e analisar aqui os conflitos, principalmente os conflitos de natureza geopolítica. Se vocês se lembrarem de aulas anteriores, nós falamos dos conflitos geopolíticos, trouxemos uma tipologia desses conflitos geopolíticos no sentido de seus fatores estruturantes e de seus fatores conjunturais, né? Os fatores estruturantes envolvem desde questões étnicas, questões religiosas, disputas por território, são fatores, ou seja, que estão na estrutura de difícil modificação, enquanto fatores conjunturais podem levar em consideração uma instabilidade econômica momentânea ou um período prolongado de secas que vai fazer com que esses recursos naturais se tornem mais escassos, criando aí fontes de conflitos geopolíticos entre nações diferentes ou dentro de uma mesma nação entre grupos diferentes. Voltemos ao quadro. Aqui é importante que vocês anotem as palavras-chave, né, de maneira que sempre que vocês se depararem com essas questões na hora do estudo, vocês possam voltar à aula de referência. Então, aqui o título de nossa teleaula, África e Oriente Médio, né? Trata-se da teleaula de número 3. É interessante nós lembrarmos que a própria dinâmica da disciplina de Geografia Geral, ela engloba um imenso nível de generalizações. Tanto o Oriente Médio quanto a África são continentes, possuem nações, etnias e uma história muito longeva e uma diversidade não só em termos de sua geografia física, mas também em termos de sua geografia humana, que merecem um maior aprofundamento. Então, quando nós estudamos dentro da disciplina de Geografia Geral, nós acabamos muitas vezes generalizando, mas devemos sempre levar em consideração que, caso vocês se interessem por nações em especial ou por continentes em especial, o caso do continente africano é um exemplo clássico, um continente muito grande, antigo, com uma diversidade cultural que muitas vezes nós acabamos não percebendo. Voltemos ao quadro. Então aqui eu deixo algumas questões, né? Você sabe por que o continente africano é assolado por diferentes adversidades sociais, econômicas, territoriais, religiosas, ambientais, entre outras? Nós iremos perceber que grande parte dessas questões estão também ligadas ao passado colonial. No entanto, não somente a um passado colonial, também tem uma relação muito forte com seus governos atuais. Israel e Palestina, trata-se de um conflito sem solução? Quais são as origens desse conflito entre Israel e Palestina? É um conflito somente de natureza religiosa? É um conflito que vai envolver uma questão territorial, uma questão nacional? Então, são elementos e nuances desse conflito que muitas vezes o transformam num conflito com grandes emoções em jogo, né? São sempre posições muitas vezes bem antagônicas. Voltemos ao quadro. E por que há um fluxo migratório tão significativo saindo destas regiões? Aqui no caso, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, decorrente em grande medida do conflito na Síria. O Oriente Médio, como o próprio nome já diz, é uma área de convergência entre diferentes culturas, diferentes povos. Se encontra entre África, continente asiático, Europa. Se pensarmos em termos estritamente físicos, trata-se de uma continuidade do próprio continente asiático. No entanto, por suas características culturais, ela acaba sendo considerada justamente o Oriente Médio, ou chamado pelos europeus muitas vezes de Oriente Próximo, né? Aquele Oriente que está mais perto da Europa.
Então, lembrando, está num ponto fundamental de conexão entre essas três regiões, entre esses três continentes extremamente importantes. E foi, por conta de sua posição geográfica, alvo de disputa por diversos impérios ao longo da história, berço de civilizações muito importantes também. Voltemos ao quadro. Também o berço das três grandes religiões, né? Quando nós falamos das três grandes religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na África, nós falamos da África no sentido do berço da humanidade, né? Quando considerados, né, pelos achados antropológicos, quando os primeiros homens eles surgem e vão se espalhando e se diversificando ao longo dos outros continentes. Então se trata de um continente que é considerado o berço da humanidade e que abrigou civilizações também importantes, como a própria civilização egípcia, civilização cartaginesa, dentre outros. Voltemos ao quadro. Um outro fator muito importante também, né? Quando nós abordamos tanto o continente africano quanto o Oriente Médio, principalmente no caso da África, há uma tendência, por conta da proximidade com a Europa, de abordarmos principalmente a África do Norte, né, que é justamente aquela porção do continente africano que esteve sempre em contato mais intenso com o continente europeu e com o Oriente Próximo, o Oriente Médio. Então, quando vocês observarem nos estudos, ou quando se fala muitas vezes, se fala na África do Norte, aquela África que é muito parecida tem as características muito semelhantes com o clima mediterrâneo da Itália, da Espanha, dentre outros países ali próximos. Então, quando falamos em África, nós devemos pensar que não é somente a África do Norte. E quando pensamos em Oriente Médio, não necessariamente é sinônimo de uma religião ou de um grupo étnico, né? Eles abrigam diversas religiões, muitas religiões minoritárias e também muitos grupos étnicos que se diferenciam tanto culturalmente quanto fisicamente dos povos majoritariamente árabes, como costuma vir à nossa imaginação. Então aqui nós temos rapidamente uma vista, né, do continente africano e do Oriente Médio. Então vocês podem perceber que se trata essas áreas mais claras são áreas com uma maior predominância de climas secos e de climas desérticos, né? Então vocês podem perceber que está justamente ali na região tropical, e ao sul, vocês percebem que é um continente com imensa latitude, assim como é o caso do continente sul-americano. Então ele possui, por possuir essas características, o continente africano possuirá uma diversidade de climas, de relevos, que vai possibilitar potencialidades diferentes de uso do solo. E o caso do Oriente Médio, o seu próprio relevo, a sua posição geográfica, a questão do acesso à água, da divisão da água e a própria questão da produção agrícola serão essenciais na definição definição da própria geografia dos países. Então, tratemos da África, né, o continente africano, né, um continente de grandes proporções, de uma diversidade climática que possibilita potenciais usos diferentes. A sua natureza geográfica e extensão permitiu diversos povos autóctones, muitas vezes diferentes uns dos outros. Essas barreiras naturais, seja através de desertos, seja através de cadeias montanhosas ou florestas muito densas, fez com que muitas populações elas ficassem isoladas. E ao contrário do que nós do que existe muitas vezes em nossa imaginação, trata-se de um continente com uma diversidade sociolinguística muito grande, muito em razão dessas diferenças, né, dessas dificuldades de contato. Então, muitos idiomas são praticamente autóctones, difícil de você identificar uma matriz comum. Então, e a África como a ideia do continente como o berço da humanidade, onde surgem os homens de onde eles irão partir para colonizar os demais continentes. Voltemos ao quadro. Então, aqui nós temos um processo de regionalização. Então, aqui nós devemos lembrar, quando nós falamos em regionalização é o processo de definição de regiões. Na regionalização, você pode levar em consideração aspectos da geografia física,
aspectos meramente socioeconômicos, aspectos históricos, e o traçado final, os limites finais serão diferentes. Então, a regionalização é o processo e a região é o resultado. As regiões são construções intelectualmente abstratas. Então, o indivíduo ele pode definir determinadas regiões para fins de planejamento. Então, ele vai definir regiões com base em características socioeconômicas, com base em indicadores sociais. Essas regiões, elas podem muitas vezes ser diferentes das chamadas regiões administrativas ou então das regiões histórico-culturais. Então, ao regionalizar, nós estamos definindo critérios e esses critérios darão origem a regiões diferentes. Temos ao quadro. Uma das regionalizações, dos processos de regionalização mais comuns que dão origem à divisão entre duas regiões, a África do Norte e a África subsaariana. Por que subsaariana? Porque ela está abaixo da área de influência do deserto do Saara. Então, é um deserto de grandes extensões. A questão do neocolonialismo, quando nós falamos em neocolonialismo, o professor poderia até ter invertido aqui essa ordem, né? Primeiro as heranças coloniais, depois a questão do neocolonialismo. É no sentido de exploração indireta desses países africanos. A África possui muitos recursos naturais, o que a torna alvo de empresas ambiciosas. Muitas dessas empresas são empresas estrangeiras, empresas multinacionais, que levam os interesses muitas vezes de seus países de origem e acabam agindo de forma a influenciar a própria política local dessas nações africanas para defender os seus interesses numa forma indireta de colonialismo, por isso chamado de neocolonialismo. Voltemos ao quadro. E a questão das heranças coloniais, ou seja, no período dos grandes impérios, o período em que a África ela vai ser colonizada pelas potências europeias. Essas heranças coloniais elas vão de certa maneira, definir as estruturas base dos governos africanos atuais, assim como definir as suas principais dificuldades, na medida em que essa natureza, era uma natureza exploratória dessas nações imperiais. Fator importante na exploração ambiental e humana, então isso aqui principalmente, enquanto em países europeus ou os países da América do Norte, a legislação ambiental é bem mais rígida, né? Determinados tipos de produto não podem ser produzidos sem uma série de medidas que tornam o produto mais caro. No caso dessas nações africanas, até por conta de suas estruturas mais precárias, muitas vezes herdadas dessas estruturas administrativas coloniais, o que ocorre é que, como essas medidas elas são mais relaxadas, há um intenso processo de exploração do meio ambiente. E esse processo de exploração do meio ambiente ele vai justamente degradar mais o solo. Ao degradar o solo, torna esse solo mais improdutivo, favorecendo crises, não só crises ambientais, mas também crises humanitárias, na medida em que se torna mais difícil você alimentar essa população. A história do continente africano é marcada por períodos históricos bem distintos. No entanto, nós iremos focalizar para aquele período que contribuiu com maior eficácia ou com maior violência, dependendo da interpretação, para a situação do continente africano hoje. Governos, muitas vezes, governos corruptos, problemas ambientais, questões de natureza humanitária, a parte dessa visão, muitas vezes, que nós temos ao assistir o noticiário, ao analisar alguns dos conflitos que ocorrem ali no continente africano. Para lembrar a origem desses conflitos, é essencial lembrarmos o período colonial, ou seja, em que ligado ao imperialismo das nações europeias, que foram para o continente africano não só para explorá-lo, colonizá-lo, mas também para extrair essas riquezas naturais, de forma a financiar os seus próprios processos de industrialização internos. Voltemos ao quadro. Então, antes nós devemos lembrar, o continente africano ainda é um continente marcadamente rural.
Então ele depende bastante da produtividade dos solos. Por isso o impacto ambiental ele é tão prejudicial na medida em que muitas dessas comunidades rurais dependem dessa produção agrícola. É um continente que vive um boom demográfico. Em relação a, mesmo que em alguns países a questão da estrutura sanitária seja ainda muito deficitária, uma pequena melhoria nessas estruturas sanitárias, a questão da profilaxia, a própria questão de uma melhoria da qualidade de vida leva a um aumento populacional na medida em que essa população ela começa a viver mais. Porém, ainda apresenta uma alta mortalidade infantil. O que é essa mortalidade infantil? Significa o quê? Das crianças que nascem, a porcentagem de crianças que morrem ao atingir uma determinada idade é muito grande. Então, essa mortalidade infantil ela ainda é muito alta. Isso resulta no quê? Resulta numa menor mão de obra, resulta em índices de pobreza maiores e são reflexo, muitas vezes, da situação precária que muitos países vivem. Voltemos ao quadro. Aqui vale novamente uma ressalva. Existe uma diferença entre, por exemplo, um país como a África do Sul, que já possui um IDH melhor, o Egito, no norte da África, que possui IDH superior a muitas nações africanas, a Nigéria, que é uma nação, por exemplo, que vem tendo altas taxas de desenvolvimento econômico. Então, lembrando que quando nós fazemos, né, esse tipo de classificação, como o próprio material de vocês vai colocar, a própria visão que nós temos, as informações que nós recebemos, acabam justamente generalizando essas características do continente africano, um continente, como eu havia dito, um continente muito, muito extenso. Voltemos ao quadro. Por isso apresenta os 35 países mais pobres do mundo. Devemos lembrar também que apresenta uma quantidade muito grande de países. A baixa expectativa de vida, a questão da fome, né, sempre demandando ações humanitárias, a importância das ações humanitárias no continente africano, e epidemias. Então vamos agora à herança colonial do continente africano, né? Coloca-se na conta dessa herança colonial o atraso no desenvolvimento econômico, social e tecnológico, na medida em que a natureza era uma natureza fortemente exploratória e grande parte dos conflitos são decorrentes de más divisões administrativas, divisões de países, de um processo pós-colonial muito conflituoso. A escravização e a transferência dos povos africanos, que provocou a estagnação populacional e uma desestruturação de clãs e tribos. Então isso aqui vem desde ali do século XV, mas também é anterior, à medida que a escravização é um processo bem antigo. E há uma grande chaga, principalmente para os países que participaram desse processo, né? E os impactos ambientais negativos, como eu havia dito, a própria questão do solo. Então, esses impactos ambientais eles têm um custo muito alto para uma população que é ainda majoritariamente rural. Que para nós termos uma ideia dos impérios coloniais na África, né? Em 1880, então nós temos principalmente Portugal, Espanha. Eles vão fazer Portugal vai ter o chamado Império de Entrepostos Comerciais ali no continente africano. Então, são pequenos entrepostos, pequenas colônias, muitas vezes em negociação com reis africanos locais, para a própria escravização e consequente tráfico de escravos, além também de entrepostos comerciais para chegarem às Índias. Aqui nós temos outros impérios, né? Então, não é somente erroneamente e até de certa maneira às vezes injusto, nós acreditamos que somente os impérios europeus tipicamente ocidentais, fizeram parte da partilha tiveram presença no continente africano. A presença do Império Turco, principalmente no Egito, na Líbia, o Império Turco ficou ali por mais de 300 anos naquela região. Então, antes dos europeus, os turcos também já estavam ali. Porém, a natureza de ocupação, né, de colonização do Império Turco ela é bem diferente dos impérios europeus, na medida que ela não tem essa natureza tão exploratória. Voltemos ao quadro.
Então vocês podem observar que em 1870 nós já tem uma série de países europeus estabelecendo colônias e processos processos de incorporação aos impérios coloniais. E há aqui uma grande corrida, tanto que em 1895 você já tinha praticamente a África toda sob domínio direto dos impérios coloniais. Então, o que acontece? É a chamada partilha da África, né? Ou seja, o continente africano ele é partilhado entre essas potências. Ao fazer isso, eles não levaram em consideração diferenças entre os étnicas locais. Então, o que acontece? Eles dividiam em territórios administrativos para, de acordo com seus interesses e em negociação com as outras nações europeias, dividiam o território. O que acontece? No período posterior, quando esses impérios coloniais eles saem ou eles são derrubados e essas nações ganham independência, muitas vezes, dentro desse território anteriormente definido e traçado pelos europeus, existiam povos muito diferentes. E isso dá origem a uma série de conflitos civis, a uma série de problemas que são justamente decorrentes de uma mera divisão que vai levar em consideração mais os interesses dos povos europeus ali no século XIX do que os verdadeiros interesses dos povos africanos. Então, uma das origens de muitos dos conflitos na região é justamente esse processo de partilha e a posterior independência processo de independência desses países que acabava levando em consideração os antigos traçados e acabava ali, por sua vez, herdando conflitos históricos. Voltemos ao quadro. Então, aqui fica a citação de Labro. A partilha da África e a subjugação de povos e seus territórios estavam respaldadas pelos princípios do direito internacional. Lembrando, isso aqui no século XIX, que declarava que os europeus tinham o direito e dever de explorar riquezas naturais de terras e povos selvagens, né? A chamada missão civilizadora. É uma forma de justificar a exploração e o domínio, né? A missão civilizadora. Uma ideia errônea de que os europeus, por terem adquirido um grau avançado de desenvolvimento tecnológico em termos de instituição, eles seriam superiores aos outros povos e deveriam levar esse desenvolvimento, essas estruturas administrativas e essas instituições para os outros povos do globo. Então, justificando, assim, a atitude imperialista dessas nações europeias. Aqui nós iremos apresentar um quadro físico e econômico do continente africano. Aqui nós devemos lembrar o continente africano de imensas dimensões, devido às suas imensas dimensões, potencialidades muito diferentes, né, em termos de produção agrícola, em termos de relação com o próprio ambiente natural, em termos de taxas de potencialidade de áreas que podem vir a ser urbanizadas, dentre outras características. Então, por ser um continente muito extenso, né, e com um quadro físico e econômico muito diverso, né, povos muitas vezes bem diferentes. Voltemos ao quadro. Então aqui nós temos uma imagem tridimensional, né, da África, do continente africano. Então vocês podem ver que aqui há uma divergência bem grande entre a área que possui o deserto do Saara, o deserto do Sahel, uma área de transição de savanas e uma área densamente florestada. Os pontos em marrom são justamente aqueles em que a altitude é mais elevada. Então nós temos também cadeias montanhosas. Essas cadeias montanhosas servem também como limites naturais. Por isso que a navegação nessas áreas desérticas ela é mais complicada. Por ser mais complicada, dificulta o contato entre os povos. Então daí que existe a figura dos Tuareg, né, os povos do deserto, que são justamente aqueles povos que vão conhecer a sua geografia, que vão conseguir transpor essas barreiras historicamente. Então, por conta dessas barreiras naturais, o continente africano ele tem essa dificuldade de contato entre esse norte e o sul do continente. Então, vocês podem ver aqui, se observarmos os mapas históricos,
desde o Império Romano, a conexão, a relação das potências vai ser sempre com essa faixa aqui, essa faixa mais litorânea, até, por exemplo, o reino de Punt, né, que era um reino muito importante, que existia aqui no chifre, né, chamado chifre do continente africano. Aqui, novamente, áreas com condições, com cenário, com características físicas diferentes, provém relações diferentes entre o ambiente. Há um intenso processo de desertificação, né? Ou seja, os desertos estão aumentando, diminuindo as áreas de produção agrícola. Isso traz toda uma nova relação e uma série de desafios para as nações que compõem, né, que estão dentro desses territórios desérticos, né? Então, quando nós pensamos no continente africano, nós devemos sempre lembrar também dessa diferença em termos de sua geografia física. Voltemos ao quadro. Então aqui, né, o continente apresenta um quadro físico bastante diversificado, com desertos e florestas equatoriais, vulcões, lagos, depressões, entre outros. Sua localização faz com que ele seja cortado tanto pelo Trópico de Câncer quanto pelo de Capricórnio. Suas terras se estendem para as zonas temperadas do norte ao sul. Então nós temos aqui, por exemplo, na África do Sul, nós temos produção de vinho, né, que muitas vezes é associada ao clima mediterrâneo. Então aqui um quadro geral, né, do continente africano, ele é composto por 54 países e aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas, e não milhões, uma diversidade étnica e cultural. Existem mais de 800 grupos étnicos, são falados mais de 600 idiomas, além das línguas dos colonizadores europeus, principalmente por conta da dificuldade de contato entre os povos. Então, muitos idiomas eles surgem de forma quase autóctone. A África do Norte, né, aqui uma regionalização, né, uma forma de dividir o território da África entre África do Norte, país em que há predomínio da cultura árabe e da religião islâmica, é a África subsaariana, ou seja, aquela que está abaixo do Saara, que vai muitas vezes possuir religiões, não só possuem religiões monoteístas, mas também algumas religiões animistas e politeístas. O deserto do Sahel, né, que é localizado na borda sul do deserto do Saara, é uma região de transição entre o deserto e as savanas. Em termos geográficos, né, um deserto, ele não necessariamente ele vai acabar e vai começar uma savana. Há uma área de transição, né? Isso é verdadeiro em termos climáticos, como também em termos climatobotânicos, né? Então significa que, por conta da própria posição do continente africano, a proporção de recebimento de insolação, você tem essa área de transição que é o chamado deserto do Sahel. Voltemos ao quadro. Esse deserto do Sahel, ele, como havia dito, há um avanço, né, desse deserto, um processo de desertificação. Então tem uma degradação dos solos, uma desertificação ecológica, é quando muitas vezes você tira a vegetação natural, substitui por áreas de pastagem, aí essa área não consegue se recuperar, ela vai se tornando áreas desertas, vão se tornando áreas desertas. Escassez de recursos hídricos, né, dificuldade de você conseguir água, e a água ela é essencial para o processo de urbanização e para o próprio processo e para a própria agricultura. Uma pressão demográfica, ou seja, a população ela está aumentando, mas os recursos, principalmente os recursos hídricos, são escassos. Isso cria um conflito pelo uso da água. Questão da desnutrição, da pobreza e conflitos territoriais, né? Então, existem conflitos com povos do deserto, que às vezes não reconhecem a legitimidade desses países. Aqui, ó, novamente, se vocês observarem a maneira como é o traçado retilíneo, que vai colocar povos muitas vezes diferentes em um mesmo território. Então, em suma, né, a geografia física do continente africano ela vai apresentar essa enorme diversidade. Em áreas próximas aos pontos desérticos, mas não somente, uma disputa pelo uso da água, decorrente muitas vezes de um processo de desertificação, de exploração, de uma exploração predatória dos recursos naturais e que vai contribuindo para um quadro futuro em que essas nações elas terão como entre seus principais desafios a própria questão do acesso à água.
Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é a situação dos imigrantes sírios, né? Ou seja, quando nós falamos da situação dos imigrantes sírios, claramente nós estamos fazendo referência ao conflito da Síria, que é uma guerra civil, que ela vai ter origem principalmente, é uma guerra civil, uma luta contra o Estado Islâmico, ao mesmo tempo grupos insurgentes dentro do território. É um conflito que vai desalojar uma quantidade muito grande de pessoas que vai para diversas áreas do globo, principalmente para o continente europeu, mas também muitos desses imigrantes eles vão vir também para o Brasil. Temos ao quadro. Então, em nossa situação problema, né, a garota Hanan, uma garota síria de 12 anos, que veio para o Brasil com a sua família há cerca de 5 meses. Ela e os pais estão muito aliviados por terem saído com segurança do país onde nasceram, já que desde 2011 a Síria vive graves conflitos internos que colocavam em risco a vida da família. Agora, Hanan procura se integrar na nova escola no Brasil, mas vem enfrentando problemas com os outros alunos que a encaram com preconceito, né? A ideia de que muitas pessoas que vêm de fora, né, têm visões de mundo às vezes opostas ou são uma ameaça, né? Esse preconceito na questão étnica, ele é conhecido como xenofobia. Como a professora poderia conduzir um debate com os alunos no sentido de contribuir para o questionamento dos preconceitos sobre os muçulmanos, ou seja, Hanan vem de um país sírio de maioria muçulmana, provavelmente na situação problema ela também é uma garota muçulmana, e estimular a empatia entre os alunos? Qual o papel da escola no que diz respeito à reprodução de sensos comuns e da intolerância à diferença? Então vamos ao nosso problematizando. Formas, né, dentre os aspectos apontados na situação problema, o primeiro deles é justamente a questão da xenofobia, preconceito contra povos ou contra pessoas que vêm de fora do seu país, principalmente contra imigrantes, ou, às vezes associado a determinados estereótipos negativos, que estão muitas vezes enraizados na própria cultura desse país, da própria cultura do país que está recebendo esses imigrantes. Vamos ao quadro? A questão das dificuldades de integração, né? Quando alguém sai de um país, vai para um outro país, às vezes há uma dificuldade de integração, a questão do idioma às vezes é diferente, o trato pessoal, as saudades da terra natal, esse fator faz com que muitos imigrantes às vezes tenham uma dificuldade de integração, a questão da adaptação com as regras e leis do país que os recebe. Isso aqui também está dentro desse quadro. Então, muitas vezes, sistemas políticos, normas de convivência social são muito diferentes quando nós saímos do nosso país. E, às vezes, nós temos uma certa dificuldade de se adaptar a esse conjunto de regras, muitas vezes ou por desconhecer ou por serem muito diferentes daquelas experienciadas em nosso país. Tudo isso contribui para uma dificuldade no processo de integração e é um dos desafios colocados a nível nacional para os países que recebem esses imigrantes. De posse disso, nós podemos resolver a nossa situação-problema. Vamos lá? É papel da escola promover um ambiente de tolerância, ou seja, a escola deverá, através de propostas de ensino, através de atividades, promover esse ambiente de tolerância, não somente a questões religiosas, mas também a questões étnicas, a questões culturais, questões raciais, entre outras. A sociedade é marcada pelas diferenças, as pessoas no que diz respeito à cultura, classe social, história, vida, religião e a própria capacidade cognitiva. A professora poderia continuar o debate com os alunos contextualizando as religiões no mundo, ou seja, iria justamente falar das diferentes religiões e, ao mostrar essas diferentes religiões, trazer ali uma certa empatia. E lembrar justamente que o islamismo, né, no caso a religião professada pela aluna Hanan, não é sinônimo de extremismo e de terrorismo. Isso poderia ser feito ao mostrar a própria evolução histórica do Islã e colocar os diferentes ramos, mostrando muitas vezes que aquele senso comum não saudável desenvolvido nos alunos, ele é carregado de uma série de estereótipos que não condizem com a verdade. E dessa maneira trazer uma maior empatia com a garota, favorecendo o seu processo de integração.
Agora, no nosso momento de perguntas e reflexões, eu gostaria justamente de trazer para vocês uma questão que é aquela que é fundamental e também ligada à nossa situação-problema, que é a dificuldade que nós temos, principalmente quando tentamos aprender as diferentes regiões do globo, que é entrar em certas minúcias, né? Então, sempre que estudamos um determinado fenômeno e nós não nos aprofundamos demais em suas minúcias, às vezes nós acabamos ficando com uma visão preconceituosa. Ou às vezes não necessariamente estudando, porque se nós estudamos, nós aprofundamos minimamente. Mas quando nós vemos algumas informações na mídia ou em conversas informais, às vezes nós tendemos a formar visões preconceituosas em relação a imigrantes. E quando eles vêm aqui para o nosso país, nós acabamos nos afastando deles, tendo medo, porque nós temos justamente uma visão, um estereótipo negativo. Contribui com formas, né, de mediação é justamente focar naqueles aspectos que são comuns. Uma maneira, por exemplo, de aproximar cristãos, judeus e muçulmanos é apontar a própria origem comum dessas religiões. Ambas se originaram no deserto, ambas são herdeiras das chamadas fés abraâmicas, né? As religiões de origem abraâmicas, ou seja, tudo isso todas essas religiões, elas possuem aspectos em comum. Então, ao invés de focalizar nas diferenças, é interessante focalizar naquilo que as torna parecidas e, de forma a respeitar justamente essa própria diversidade de opiniões, criar ali um ambiente de convívio. Lembrando que esse ambiente de convívio ele é muito difícil, na medida que envolve um grupo muito grande de pessoas e esses indivíduos eles vão possuir, muitas vezes, confundir opiniões pessoais com os aspectos gerais de determinada religião, de determinado grupo étnico. Por isso, um esforço sempre de melhoria do convívio entre os seres humanos é muito importante que nós procuremos aquelas semelhanças e não somente as diferenças entre os povos. Então, agora nós vamos estabelecer rapidamente um quadro econômico do Oriente Médio, né, chamado Oriente Próximo, e alguns aspectos de sua geografia física, de maneira a conciliar também o seu próprio desenvolvimento econômico, né, e a posição estratégica que o continente, que teoricamente não seja um continente, mas que culturalmente definido como continente, contribuiu justamente para o nosso conhecimento geral, né? O que nós entendemos por Oriente Médio. Voltemos ao quadro. Então, vocês podem observar a posição, né, do Oriente Médio. Então, está entre o continente africano, né, aqui no caso o Egito. Muitas vezes, quando se fala em Oriente Médio, acaba erroneamente achando que o Egito faz parte do Oriente Médio, mas na verdade ele é parte do chamado Norte da África. A conexão com a Europa, através da Turquia, e a conexão com a Ásia, né? Para muitos autores, a Turquia, ela, na verdade, ela faz parte do continente europeu. Ela tem uma porção no continente europeu. Mas, culturalmente, ela é mais próxima do Oriente Médio. Então, aqui, produção e exportação de petróleo são as atividades econômicas mais significativas do Oriente Médio, principalmente porque o petróleo ele tem um valor agregado muito alto. Quando o petróleo ele cai, o preço do petróleo ele cai, como a nossa civilização é dependente do petróleo para a produção de plásticos, para colocar combustíveis nos aviões, instrumentos médicos possuem petróleo em sua composição. Então o petróleo ele é essencial. Como ele se concentra, existem grandes reservas no Oriente Médio, então o controle dessas reservas é muito importante. E quando há um determinado choque no petróleo, você tem todo um efeito cascata em toda a economia, na medida que o petróleo ela é base de nossa civilização moderna. Temos o quadro. Agropecuária nos países não produtores do petróleo. Então, os países que se encontram em áreas mais desérticas, que possuem os maiores poços de petróleo, por acaso eles não possuem vantagens climato-botânicas, não possuem grandes rios, áreas agricultáveis, porém eles possuem grandes reservas de petróleo. A agricultura praticada em Israel, baseada em sofisticadas tecnologias para irrigação e monitoramento da produção. Então, Israel, como possui um território pequeno,
muitas vezes com predominância de clima desértico. Então, eles desenvolveram tecnologias que conseguem irrigar uma área maior, aumentando a produção agrícola, mas em espaços menores e com um solo muitas vezes não tão produtivo. Então, Israel lidera no ranking de tecnologias de produção agrícola justamente porque enfrenta ali em seu próprio ambiente físico essas limitações. Voltemos ao quadro. Turquia e Israel, né, que são as nações mais industriais, né? A Turquia é uma nação com IDH bem alto se comparado a muitas outras nações do Oriente Médio. Aqui rapidamente, né, um quadro da geografia física do Oriente Médio. Então vocês podem observar uma série de cadeias montanhosas, aqui na Turquia, na antiga região da Anatólia, né? Então muitas civilizações elas tinham nessas cadeias montanhosas barreiras naturais. O Irã é um caso clássico disso, né? O Planalto do Irã, os povos persas sempre se aproveitaram desse relevo montanhoso, que, por outro lado, também dificultava a produção agrícola. Então, as áreas mais planas do território, a produção agrícola tinha sempre que ser otimizada. Essas áreas das planícies, áreas planas da Mesopotâmia, né, onde surge a Babilônia, onde vão surgir grandes impérios ali, elas são justamente áreas que possuem uma grande produtividade agrícola, porque são banhadas por rios. O rio Tigres, o rio Eufrates, rios com inundações não tão controladas, como é o caso do rio Nilo, no norte da África, mas que sempre geraram cidades-estado importantes, geraram civilizações que muitas vezes dependiam da produção agrícola nessas áreas. Muitos impérios, como o próprio caso do Império Persa, que ele vai surgir nessa área mais montanhosa, ela vai ter como área geoestratégica essencial essa região, que é justamente a região responsável pela produção agrícola. E por ser uma área plana, que tem uma maior dificuldade de defensabilidade, sempre foi uma área de intensos conflitos, né, de processos de conquista, de reconquistas, justamente porque é uma área de passagem entre pontos mais montanhosos, entre áreas desérticas e essa área no meio, essa área mais fértil no meio. Temos ao quadro? Então aqui a presença de áreas desérticas, né? Áreas planícies. Então vocês podem perceber, dentro de uma área relativamente pequena, se comparada à África, se comparada à Ásia, nós temos uma multitude de tipos de relevo. Então, em função dos tipos climáticos predominantes, os recursos hídricos são escassos, destacando-se os rios Tigre, Eufrates e o Jordão. Os países mais populosos são a Turquia e o Irã, que ultrapassam os 80 milhões de habitantes. E os principais grupos étnicos são o árabe, o turco, o persa, ou iraniano, e os curdos. Então, esses povos, eles vão justamente, muitos desses povos, eles têm origens ancestrais, né? Então, os árabes têm uma origem ali na Arábia Saudita, eles vão se expandir. Quando nós falamos em Oriente Médio, às vezes vem à mente os povos árabes, mas nós temos os iranianos. Os iranianos eles vão ter uma cultura bem diferente da dos povos árabes, né? Tem uma cultura ancestral que vem ali desde o antigo Império Persa. Se observarmos, procurando sempre evitar o determinismo geográfico, ou seja, a ideia de que o ambiente vai determinar a cultura, mas se observarmos no slide anterior, existe uma cadeia montanhosa que vai justamente proteger esses povos persas. Então, eles vão desenvolver bastante, vão ter um limite natural às invasões, que não dificultou as invasões ao longo da história, mas que dificultou as invasões ao longo da história, mas que não se tornou impossível. Haja visto a extensão de grandes impérios ao longo da história que tomaram toda aquela região. Por isso, compreender, né, essa geografia física ela é importante, mas também é essencial compreender a ancestralidade. Não são somente povos curdos, existem minorias dentro de países etnicamente árabes ou para países etnicamente persas, existem minorias ancestrais que têm religiões muitas vezes politeístas, então trata-se de um quadro
o Oriente Médio ele tem sim um quadro de uma enorme diversidade sociocultural. O que são conflitos, né? Por que quando nós falamos de Oriente Médio, né, principalmente vem a ideia dos conflitos no Oriente Médio, a questão do Iraque, a questão da Turquia, a questão da Síria, a questão de Israel, da Palestina, sempre muito importante. Porque o conflito ele surge essencialmente quando há choques de interesses, né, ou disputas por território que se tornam bem intensas. No caso do Oriente Médio, por ser uma área de contato, por possuir povos muito diferentes, territórios e recursos muito escassos, principalmente aqueles recursos hídricos muito escassos. Então você tem sempre uma disputa territorial e às vezes povos muito diferentes coabitando o mesmo território. Temos ao quadro. Os conflitos, dentro desses conflitos, o mais importante é justamente o conflito da Palestina. Que nós devemos lembrar que a Palestina ela é criada em 1940, Israel, ela é criada em 1947, dividindo entre um Estado palestino e um Estado judeu. Isso vem num contexto de final da Segunda Guerra Mundial, havia um processo de imigração dos judeus fugindo do regime nazista, eles já vinham ocupando aquela região aos montes. Havia também, como nós veremos mais à frente, uma ideologia de volta, uma visão de volta dos judeus a Israel, a criação do Estado de Israel, tem uma relação também muito forte com, não somente com a religião, mas com a ideia de um certo nacionalismo israelense. Então você tem todos esses contextos. A Palestina era um protetorado britânico, tem um processo de independência desse protetorado britânico, um conflito que uniu muitas vezes judeus e palestinos. E no período posterior, a ONU ela resolve mediar a criação de um Estado de Israel. Só que isso levou a alguns problemas, porque os palestinos, muitos palestinos já estavam na região, já habitavam aquela região, e havia ali um conflito pelo território. Temos ao quadro. Então é um cunho também nacionalista e territorial da mesma forma que ele tem um cunho religioso e muçulmano. Então nós temos aqui o processo de divisão. Em 1949 nós temos a expansão de Israel, né? Então quando é aprovado o Estado de Israel e o Estado palestino, posteriormente você tem uma guerra árabe-israelense, os povos árabes invadem, né, os vizinhos, e Israel acaba ganhando, expandindo suas fronteiras. Então acaba ficando também com a Jordânia, e Gaza acaba ficando com o Egito. Então, ou seja, tem um conflito bélico, né? A nação de Israel é criada, ela já se encontra em meio a uma guerra. E também tem um cunho nacionalista e um cunho territorial. Israel vai enfrentar diversas guerras, né? Dois grandes conflitos com os seus vizinhos. Ele vai ganhar todos esses conflitos. Tem a chamada Guerra dos 6 Dias, que vai durar 6 dias. A inteligência israelense ela consegue eliminar grande parte dos aviões dos adversários, consegue através de uma série de estratégias de apoio também dos Estados Unidos. Então eles vão ocupar áreas geoestratégicas para a defesa de Israel. E em 2008 vai criar ali um muro, né, para separar justamente da Cisjordânia. Um dos problemas é claramente, né, que os israelenses eles criam alguns assentamentos em território palestino. Então esse conflito, além de um cunho religioso, mas mais até os dizer que um cunho religioso, ele tem um cunho nacionalista territorial. Que nós devemos lembrar que é uma área em que os recursos hídricos são escassos, né? E Israel ela desenvolve uma alta tecnologia para a produtividade agrícola, mas ela precisa dessas áreas para a sua produtividade agrícola e encontra-se em meio, muitas vezes, a nações hostis que não reconhecem a existência de Israel, mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão muito complicada em que Israel ocupa o território palestino. Então, é um conflito por um mesmo território entre dois povos muito diferentes. Por isso que é um conflito de difícil solução. Voltemos ao quadro. Lembrando que no final do século XIX surge entre os judeus que habitavam a Europa um movimento nacionalista chamado sionismo.
que tinha o objetivo justamente de criar um Estado judaico, criar esse Estado judaico em Israel. Israel vai ser, muitas vezes ela vai ter essa origem. Da ocupação dos palestinos, da Palestina pelos judeus ocorreu de forma conflituosa, já que a região era ocupada por palestinos há muitos séculos, né? A própria saída dos judeus desse território e espalhamento deles pela Europa, então muitos judeus estavam lá também, mas era predominantemente etnicamente palestinos e religiosamente muçulmanos. Com a perseguição surgida, né, na Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, a ONU delibera para a criação de um Estado judaico. Embora tenha sido criado em 1948, ela não foi aceita pelos Estados Árabes, né? Então, dessa forma, né, nós temos uma primeira guerra, depois nós teremos outras guerras, né, que é a Guerra dos 6 Dias. O legado da Primeira Guerra foi que uma população de refugiados palestinos muito grande no Oriente Médio. Existem gerações de refugiados palestinos e que vão justamente criar, semear esse ódio cada vez maior, mas esse ódio muito grande dos povos árabes contra Israel. E os grupos extremistas de ambos os lados que muitas vezes dificultam esses acordos de paz. Falemos agora de um dos conflitos mais recentes, né, que é o conflito na Síria. A guerra síria foi deflagrada em 2011, influenciada pela Primavera Árabe, nós iremos ver mais à frente o que viria a ser essa Primavera Árabe. A ONU indica de uma guerra civil e violação dos direitos humanos dos sírios. E o Estado Islâmico que vai derrubar as fronteiras e impor um maior território possível ao califado. Ou seja, o Estado sírio vivia uma guerra civil, fragmentado, enfraquecido. O Estado Islâmico ele vai surgir no Iraque, também um Estado fragmentado, em guerra civil, com uma série de deficiências. Ele vai expandir seu território dentro do território sírio também. Então, aproveitando-se desse vácuo do poder, o califado islâmico, né, o Estado Islâmico, ele vai expandir seu território. Então, nós temos diversas questões que vão levar, questões de divergências locais na Síria que vão se expandir, vão levar a um conflito entre o governo e parte de sua população. E isso vai criar um imenso contingente de refugiados, fugindo do Estado Islâmico, fugindo da perseguição dentro da Síria. Voltemos ao quadro. O ciclo de intervenções norte-americanas, principalmente aqui no Iraque, que não, a presença das tropas americanas saem, deixam o estado fantoche, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Esse estado é enfraquecido, não tem legitimidade. Uma série de conflitos regionais étnico-religiosos, os povos curdos, tanto no Iraque quanto na Turquia. A criação de um Estado Islâmico no vácuo de poder no Iraque, ou seja, como não havia uma entidade central capaz de controlar esse território, o Estado Islâmico ele vai surgir como uma alternativa. Esferas de influência geopolítica de outras nações eram emergentes. A Rússia, por exemplo, apoia a Síria, enquanto os Estados Unidos não apoiam a Síria. Então nós temos uma área de influência dentro do Oriente Médio, nós temos dois grandes polos de influência. A Arábia Saudita, que tem a influência em seus vizinhos, e o Irã, que tem uma influência também em seus vizinhos. Então, ambos projetam sua influência geopolítica no Iraque, na Síria, muitas vezes financiando grupos divergentes dos governos locais. Então, ou seja, e dentro desse grande cenário, nós temos outras duas grandes potências militares, né, no caso dos Estados Unidos, potência econômica, que têm seus interesses ali no Oriente Médio também. A Rússia tem um interesse geopolítico muito importante, aonde? Na Síria. Por isso que eles vão defender o governo sírio, vão fornecer treinamento para os militares sírios, vão ajudar o regime de al-Assad a proteger-se das insurgências, né? Então, a Rússia ela tem seus interesses desafiados ali na região e projeta ali também a sua esfera de influência em contraposição aos Estados Unidos. Voltemos ao quadro. Então, na Síria, o autoritarismo secular de Hafez al-Assad e os distúrbios que vão emergir na Primavera Árabe, né? Essa Primavera Árabe que ela vai derrubar diversos tiranos. Vamos falar um pouco dessa Primavera Árabe. Foi uma onda de reivindicações que se espalha pelo Oriente Médio e Norte da África. Vai derrubar, por exemplo, a Líbia de Gaddafi, um ditador que estava há muito tempo no poder. Vai derrubar também a junta militar no Egito.
vai digitar Mubarak, né, no Egito. Essas, chamada Primavera Árabe, que vai se espalhar pelos países árabes, demandavam uma maior participação na vida política, muitos regimes opressivos, né, ou seja, uma certa modernização, modernização, uma secularização, uma série de medidas, né, de pedidos que eram às vezes divergentes, né, ou tinham natureza religiosa, ou tinham mais uma natureza secular, mas que pediam ali o fim desses regimes políticos. Os indivíduos se reuniam nas praças, protestavam, então tinha uma participação muito grande da juventude e levou à desestabilização de muitos países e ao fim de algumas ditaduras. Então temos ao quadro. Causas, né, nos governos tirânicos na região, poucos direitos civis, também uma imensa exclusão social e algumas questões religiosas, alguns regimes seculares, eles, como é o caso do Egito, eles impediam a participação desses grupos religiosos. Alguns sucessos, né, o Egito talvez seja considerado um dos maiores, a Líbia é um fracasso, né? A Líbia de Gaddafi, você tem a queda do regime, mas você tem agora uma fonte de instabilidade, grupos disputando o poder. E o conflito na Síria, que é a projeção de poder de grupos regionais. Então, aqui a influência da Rússia, a influência do Irã, a influência do Iraque, a questão dos Estados Unidos. A diferença foi que na Síria, o ditador Hafez al-Assad, ele se negou a deixar o poder e conseguiu manter leal os seus grupos de militares. E com a ajuda dos russos, ele consegue combater cada vez com maior eficácia esses grupos rebeldes e combater ao mesmo tempo o Estado Islâmico. Então, ele consegue, numa situação ali em que muitas nações estavam perdendo o controle, ele consegue se manter no poder. Então, mas se mantém no poder com um alto custo humano, que vai gerar um intenso fluxo migratório. Agora nós vamos abordar a questão das migrações e dos refugiados. Os refugiados podem ser refugiados econômicos, fogem de seus países de origem por conta das condições econômicas que apresentam, em busca de condições melhores, ou podem ser refugiados que fogem de conflitos e que muitas vezes se veem retirados, às vezes à força, de sua terra natal, fugindo para não serem perseguidos, dentre outros aspectos. Eles vão compor um dos grandes desafios geopolíticos atuais. Voltemos ao quadro. Então, o processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversas questões, né? Desastres ambientais. É o caso, por exemplo, do Haiti, né, que vai levar a um colapso econômico e vai levar uma população a fazer com que muitos haitianos fujam, inclusive, para o Brasil. Guerras, né, que nós temos o caso clássico da Síria. Perseguições políticas, étnicas ou culturais, muitos regimes autoritários. Isso aqui foi muito visto principalmente durante a União Soviética, em que haviam muitos refugiados soviéticos que fugiam para países capitalistas. Busca de trabalho e melhores condições de vida, ou seja, as questões econômicas. E tem, como foco, principalmente essa população vinda da África, principalmente a África do Norte, e do Oriente Médio que rumam para a Europa. A Europa é um continente pequeno, velho, tem as suas potencialidades, mas também tem suas limitações, por isso que se torna, né, um dos grandes desafios geopolíticos. Hoje, né, talvez a longo prazo, o principal desafio geopolítico da Europa. Contexto de guerras civis, pobreza e miséria generalizadas, mas também de falta de perspectiva no futuro. Existe uma convenção chamada Convenção de Genebra, né, que vai definir o que é um refugiado. O refugiado é aquele que, em razão de fundados temores de perseguição de qualquer natureza, vê-se obrigado a buscar refúgio em outros países. A própria ideia, né, o refúgio, né, o refugiado. A convenção ela vai definir e estabelecer garantias legais para os refugiados, ou seja, os países que assinaram essa convenção e fazem parte da convenção, eles estão obrigados a garantir. Um dos princípios é a proibição da expulsão dos refugiados pelos estados ou sua devolução para o país de origem. Isso aqui seria catastrófico, né? Um indivíduo que é perseguido em seu país de origem ser devolvido a esse país de origem. Refugiados e imigrantes são cada vez mais confundidos entre si, tratados com desconfiança, preconceito e intolerância,
principalmente por conta de seus grandes números, né? Aqui nós temos o número de imigrantes internacionais por principais áreas de origem classificados por áreas de destino. Então vocês podem ver, né, a Europa, ó, a maior parte deles, eles vão para a Europa. Então vocês podem perceber que existe um processo de imigração muito forte aqui na África, né, na Ásia. No caso, nessa definição aqui está incluindo a Ásia no sentido também do Oriente Médio, né? A maior parte deles vem do Oriente Médio. Está colocando o Oriente Médio dentro, né, do continente asiático. Aqui nós temos um exemplo de saída desses imigrantes, chegada deles na Europa. Então vocês podem ver os principais portos em que eles chegam. Há uma proximidade muito grande da Itália, há uma proximidade muito grande da Itália com a África, então o norte da África facilita muitos países em conflito nessa região, principalmente a Líbia de Gaddafi, do Gaddafi deposto, em situação de instabilidade, muitos vão sair e procurar se refugiar na Europa. E aqui a Turquia, né? A Turquia ela abre as porteiras e fecha as porteiras para a Europa, né? Então ela usa isso inclusive como uma ferramenta de alavancagem geopolítica. Efeitos dessa migração internacional, né? Maior competição no mercado de trabalho, principalmente isso aqui não necessariamente isso ocorre, mas é visto às vezes por parte da população do país que recebe. Migração ilegal, né? Então essa migração ilegal tira os direitos desses trabalhadores que estão chegando. Trabalho escravo, muitos traficantes de pessoas mesmo acabam levando essas pessoas para trabalhar em condições subhumanas nos países que eles recebem. Fortalecimento da discriminação atribuída aos imigrantes, né? A questão da xenofobia. E a pressão sobre os sistemas de saúde e recursos econômicos. Muitos desses países não têm condição, principalmente no caso europeu, eles vêm procurando solucionar essas questões, mas têm enfrentado muitas dificuldades. Então, os sistemas de proteção internacional estão sob intensa pressão, ou seja, a Organização das Nações Unidas e os seus órgãos complementares, eles têm enfrentado uma dificuldade cada vez maior em controlar esses fluxos, em qualificar esses fluxos, em vistoriar as pessoas. Então, em um período de pandemias, em que você tem o fluxo de pessoas como um agente transmissor, o papel da ONU se torna fundamental. E o imigrante, às vezes, ele vai acabar sendo visto com mais preconceito ainda dentro desse cenário. Voltemos ao quadro. Em muitos países, os controles de fronteira estão cada vez mais rigorosos por questões de segurança interna, pedindo a entrada de imigrantes em situação irregular. Ou seja, aqui você cria um conflito, porque ao mesmo tempo em que você tem um conflito de natureza humanitária, muitos desses indivíduos estão fugindo de seus países, fugindo de perseguições, os países que os estão recebendo não têm estrutura para recebê-los ou não têm como mantê-los em seus territórios. Então acabam, né, principalmente no caso da União Europeia, acaba levando uma série de discussões acaloradas entre posições que às vezes são muito extremas e dificulta justamente o estabelecimento de políticas públicas mais sensatas, que inevitavelmente vão levar a perdas de um lado ou de outro. Vamos agora à nossa situação-problema. O título de nossa situação-problema é Guerra e Imigração. Né? E tratará especificamente do processo de imigração, né, em um novo país, como que esses indivíduos serão recebidos, etc. Após emigrar a um novo país na condição de pais, ou seja, vocês são pais de crianças que imigraram, a família inteira acaba imigrando. Como lidar com a mudança para um país diferente e conciliar o atual contexto, as tradições e a identidade da família e seus ancestrais? Deveriam os pais flexibilizar sua identidade, adaptando a nova realidade para a criação dos filhos ou se manter fechados para impedir a perda das tradições? Trata-se de das grandes questões colocadas para esses imigrantes. Vamos agora problematizar essa situação. Estudando rapidamente aqui,
as diferenças, né? Então, quando a gente fala migrações internacionais e migrações, existe, em termo técnico, né, existe uma diferença. Migração é uma forma de mobilidade espacial entre uma unidade geográfica e outra, envolvendo, às vezes, mudança permanente. Já a imigração é um movimento de entrada de pessoas em um determinado país ou região. Contrariamente, a imigração é um movimento de saída de um determinado país. Então, a imigração é quando as pessoas saem de um país e a imigração é quando elas entram nesse país. E o saldo migratório, que é a diferença entre o número de entradas e saídas de pessoa por migração interna ou internacional. Num dado período de tempo, o saldo migratório também pode ser calculado pela diferença entre o acréscimo populacional e o saldo natural. Então, que são algumas dessas diferenças que nós podemos estabelecer. Resolver a nossa situação problema, que lembrando, né, que se trata da questão, se trata bastante da questão do impacto, né, que ocorre nessas novas culturas, o impacto que ocorre entre preservar a ancestralidade, preservar essas tradições e incorporar as novas tradições. Então, uma das maneiras é justamente esse processo de reconstrução de identidades, ou seja, como é que os indivíduos eles conseguem conciliar essas tradições antigas com respeito às leis do país que os recebeu, com uma adaptação, às vezes, aos modos de vida. Isso é experienciado, muitas vezes, quando nós vemos grupos étnicos que mantêm sua culinária, que mantêm modos de vida semelhantes aos seus ancestrais, mas que convivem ao mesmo tempo com os nacionais e conseguem se relacionar com tranquilidade e incorporam também esses elementos. Um momento de perguntas, de algumas perguntas e algumas reflexões. Então, vou começar aqui com depois com uma recomendação, mas primeiro lembrar que o continente africano foi essencial para a história das civilizações, ou seja, a civilização egípcia, né, que nós reconhecemos, uma civilização importante, ela surge no norte da África, mas não somente a civilização egípcia. Nós tivemos a civilização Mali, uma área mais desértica, né, extremamente importante, o reino islâmico que vai surgir ali. Nós tivemos os cartagineses no norte da África, nós tivemos o reino de Kush, os núbios também ali no sul do Egito. Então são vários reinos, várias civilizações que surgiram ali no norte da África, mas por conta do seu próprio peso cultural, né, nós sempre nos lembramos ali como o berço, né, da civilização egípcia, uma civilização fundamental, principalmente para nós que estamos aqui inseridos num contexto mais ocidental. Voltemos ao quadro. Influência na geografia, na composição dos povos, a questão do continente africano, as dificuldades de conexão entre os povos, o surgimento de culturas autóctones, em torno das diferenças sociolinguísticas, a diversidade étnica e a riqueza cultural. Aqui eu deixo uma recomendação do livro chamado História da África Negra Pré-Colonial, de Mário Maestre. Então ela é uma obra em que ele vai mostrar os diversos reinos que existiram antes da chegada dos povos europeus, as suas práticas religiosas, a maneira como eles encaravam a relação com o meio ambiente. Então é um livro muito interessante que vai mostrar as cidades-estados, vai mostrar o grau de sofisticação, que às vezes o próprio processo de incorporação por esses impérios coloniais acaba destruindo. Então é um livro que é fundamental principalmente para quem gosta de se aprofundar na história da África Negra. Voltemos ao quadro. Aqui as novas faces da exploração do continente africano, principalmente através do neocolonialismo, né? O interesse de multinacionais no território africano, exploração dos recursos naturais, o aumento populacional do continente africano, um continente que apresentou as maiores taxas de crescimento populacional, os conflitos territoriais, principalmente decorrentes da própria partilha da África, aqui no neocolonialismo, né? A questão das heranças coloniais e a exploração ambiental humana. Aqui eu coloquei que grupos religiosos, né, extremistas aqui está principalmente falando da questão, levando em consideração ali a questão dos conflitos no Oriente Médio, principalmente com foco ali na questão do conflito árabe-israelense. Lembrando que não é somente uma natureza religiosa, possui também uma natureza de aspectos relacionados ao conflito pelo território. Então, ao estudarmos tanto a África quanto o Oriente Médio, nós percebemos que
existem semelhanças entre esses dois continentes, principalmente através de uma certa unidade, que é a unidade trazida por uma religião, que é a religião islâmica, que traz um novo modo de vida, traz uma unidade entre esses povos, um idioma comum ou uma proximidade entre os idiomas, as diferenças entre a incorporação do território para a produção agrícola, a disputa pelos recursos naturais. Nós vimos ali no Oriente Médio uma área de planície sempre muito disputada pelos diversos impérios, relacionada a uma maior produtividade agrícola em um espaço que às vezes se confunde, que entra em conflito com áreas mais desérticas, como é o caso ali do deserto de Saara, no norte da África, as áreas desérticas da Arábia Saudita, dentre outros aspectos. Então, tanto o continente africano quanto o Oriente Médio são essenciais para a própria definição do que nós somos. Não somente porque ali surgem as religiões monoteístas, mas porque grande parte dos nossos desenvolvimentos tecnológicos, o nosso contato com o idioma árabe, dá origem a uma série de palavras do idioma português, do idioma espanhol. Então, sempre essa visão de que o continente europeu ele é muito diferente do continente africano e do continente e do Oriente Médio, na verdade é uma visão superficial, e quando nós estudamos um pouco mais aprofundado, de forma mais aprofundada, nós percebemos essa semelhança. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.